vai entrar com o seu, né? Não, tô entrando com o Instaporando. Tá. Já entrei, tô esperando o povo entrar. Entrei no Instaporã mesmo, né? Sim, tá aí. Já que entrou. Tá tendo entrar. Ó, tem uma galera entrando já. Esperar um pouco. Oh, oi, Milhu. E aí? Hoje é você. Nossa, ficou boa essa blusinha. Você era minha. Tô herdando tudo que era seu, né, vida? Tudo é pecado. Já usava, já. Vocês estão ao vivo pra todo o Brasil aqui, tá? Já é o segundo furo que a gente dá com isso. Esperar 7:02. 7:02 eu começo. Uhum. Só esperar um pouco, viu, gente? Pra mais pessoas receberem a notificação. Então vamos, né? Acho que pode ir, né? Eu paguei algumas pessoas pra ficarem aqui na minha frente pra não ficar me sentindo estranha. Mas enfim, vocês estão ouvindo bem? Tá tudo tranquilo aí? Me avisem, por favor, só pra saber se eu posso começar. Isso quer dizer que sim, né? Mas alguém fala se tá ouvindo, se tá tudo bem. Se dá pra começar. Ah, Júlia! Então vamos lá. Então, essa live, né, essa aula, vai ser sobre temperamentos. E temperamentos é um tema que tem sido muito falado, né? É um tema que acho que quase todo mundo, pelo menos aqui no Rio, e que a gente conversa, as pessoas falam de temperamento, né? Então, é um tema muito, muito amplo também, né? Que tem várias vertentes e nem tanta gente estuda. Então, a primeira coisa que eu quero falar é que temperamentos é realmente esse tema do momento mesmo, né? É um tema que tá todo mundo falando, né? Que tá todo mundo querendo saber. É um tema que a gente se interessa. É um tema que mexe com a gente, né? Mas aí a gente fica se perguntando por que isso tudo mexe com a gente, né? Porque é realmente um tema que diz respeito sobre todas nós, né? Todos nós. Então, tá relacionado diretamente com a nossa vida, né? Então, todo mundo quer saber um pouco mais, né? Sobre si mesmo, né? Quer se conhecer mais, quer saber como que responde a tais situações. Então, esse desejo de se orientar na vida, ele está presente em todo mundo, né? Então, é algo que a gente, quando a gente vê que é algo que realmente tem explicação, que tem base sólida, né? A gente quer realmente mergulhar nisso. E a ciência dos temperamentos, ela dá essa estabilidade que a gente procura, né? Dá essa estabilidade que a gente quer, essas certezas, né? Que a gente quer a respeito de nós mesmos. Então, a partir disso que a gente começa a caminhar, né? A gente consegue amadurecer, a gente consegue evoluir e tudo mais. Então, os temperamentos são esses elementos seguros, realmente, que fazem com que a gente amadureça, né? Que permite com que a gente amadureça e permite com que a gente se aperfeiçoe. Justamente por isso, porque a gente se conhece, porque a gente se conhece cada vez mais, então a gente vai desenvolvendo a nossa personalidade a partir desse autoconhecimento. E isso nos dá uma segurança, né? Então é por isso que é um tema tão chamativo, né? Então a primeira coisa que eu queria deixar claro é isso, né? Porque é justamente esse autoconhecimento com bases sólidas que chama a atenção de tanta gente, né? Porque não são coisas que a gente simplesmente fala e que algumas pessoas têm, outras pessoas não. É um negócio que está presente em todo mundo, né? Então a gente quase que consegue pegar nos temperamentos, né? Então é algo que
que realmente mexe com a gente, e não é um achismo, né? Um grupo de achismo, eu acho isso, eu acho daquilo. Não, é algo que realmente existe. Então isso chama muito a nossa atenção. E uma coisa muito importante que a gente precisa entender sobre os temperamentos é que eles não são um rótulo. Eu acho que ficou muito mal difundido isso. Depois que as pessoas começaram a estudar mais sobre os temperamentos, uma coisa que acontece muito é usar os temperamentos como rótulo, né? Mas eles não são um rótulo e eles não são um escudo, porque eles não definem quem eu sou, né? Então a minha vida, ela não é... Eu não sou aquilo que o meu temperamento é, né? Eu sou muito mais do que o meu temperamento. Então isso é uma coisa que tem que ficar claro para todos nós. Além disso, ele não serve para que a gente justifique os nossos erros ou os nossos maus comportamentos. Então, eu sou boba desse jeito, mas é por causa do meu temperamento. Não, isso também não pode acontecer, né? E é uma coisa que acontece às vezes. E muito menos eu não posso usar o temperamento para julgar o outro, né? Falar, não, ela é daquele jeito porque o temperamento dela é assim. Ou então, não tem como esperar nada dessa pessoa porque ela é desse jeito. Esse é o temperamento dela. Então, uma coisa que tem que ficar clara pra gente é que temperamento não é rótulo, não é escudo, e a gente não pode usar ele pra ferir as pessoas. Então, a gente tem que usá-lo muito pelo contrário, né? Ele tem que ajudar-nos a compreender o outro. Então, o temperamento é algo que ajuda com que a gente se compreenda e que a gente também compreenda o outro, né? Então, acho que o melhor jeito de pensar nos temperamentos é dessa forma, né? Um olhar para o outro de maneira diferente, é entender que ali tem um contexto, né? Que a pessoa age daquela forma, mas por um motivo, né? Não é simplesmente porque ela quer ou coisas do tipo, né? Tem que entender que também tem uma luta ali que existe. Então isso, e além disso, os temperamentos eles vão nos ajudar a responder algumas questões que são essenciais na nossa vida, que são as perguntas de quem eu sou e para onde eu vou. Então o temperamento ele dá esse norte, né? Ele ajuda com que a gente entenda para onde que a gente está indo e quem a gente é, como que a gente vai responder a tais situações, né? Então essa maneira de responder as coisas, ela tem um motivo, né? Por que eu respondo de tal maneira diante de uma situação e tal pessoa responde de outro jeito, né? Por que eu fico indignado que tal pessoa não está fazendo nada, né? Que tal pessoa não está reagindo do jeito que eu gostaria que ela reagisse. Justamente por isso, porque tem um contexto ali, né? Que as pessoas olham para o mundo de maneira diferente. E isso os temperamentos, eles vão nos mostrar. E eles são fundamentais para a gente se relacionar bem com os outros. Então faz com que a gente entenda muita coisa, né? Vai fazer com que a gente compreenda mais os outros e entender como o outro funciona, né? Vai fazer com que a gente não exija algo do outro que ele não pode dar. Então, eu acho que isso tem que ficar claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, vai perguntando aí. Eu não estou conseguindo ver sempre as perguntas, mas às vezes eu dou uma parada assim para ver se alguma coisa não ficou clara. No final eu vou deixar um tempo para dúvidas também, então qualquer coisa é só perguntar no final que eu respondo. Então, antes de começar de falar dos temperamentos, né, propriamente, a gente precisa esclarecer também outras coisas, né? Primeiro, a primeira coisa que a gente tem que esclarecer é a diferença entre temperamento e personalidade. Então, são duas coisas diferentes, né? Temperamento e personalidade não são a mesma coisa e eles não se resumem a uma coisa só, né? Toda pessoa tem um temperamento e toda pessoa tem uma personalidade. Isso é fato, mas são duas coisas diferentes. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o temperamento é uma estrutura mineral. Estrutura mineral quer dizer que ele vai ser um solo, ele vai ser uma base, né? Vai ser de onde a gente vai crescer, né? Aquilo que a gente que não vai mudar nunca. É algo que vai estar sempre presente na nossa vida e a gente nunca vai perder isso, nunca vai abandonar aquilo ali. Então, está relacionado aos 4 elementos da natureza, né? Que são fogo, terra, água e ar. Vou falar mais sobre esses 4 elementos depois, mas a gente tem que entender isso, que é algo que não vai mudar. E depois a gente tem que entender também a personalidade, que é aquilo que realmente importa, né? A nossa personalidade é aquilo que realmente importa, é aquilo que é somente meu, é aquilo que só eu tenho, né? E é diferente de todas as outras pessoas. Porque eu tenho um contexto diferente, o elemento histórico pesa, né, para a nossa personalidade, enquanto que para o temperamento não. Então, a nossa personalidade ela vai ser formada por causa de vários fatores, e um deles são as minhas circunstâncias. Então, onde eu fui criada, a cidade que eu nasci, o estado, todas essas coisas, elas vão influenciar na minha personalidade, e a minha personalidade vai mudar ao longo da minha vida, né? A nossa personalidade, ela nunca acaba de ser moldada. Então, até a gente morrer, a nossa personalidade, ela vai estar sendo moldada, enquanto que o temperamento vai ser sempre o mesmo. E isso é uma coisa que tem que ficar claro. Não existe, eu nasci colérica e vou morrer sanguínea. Não, você nasceu colérica, você vai morrer colérica. Então, isso é uma coisa que tem que ficar clara.
E a personalidade, ela é essa personalização do ser, né? A gente constrói a nossa personalidade em cima desse solo que são os temperamentos. Então, o temperamento vai ser o nosso solo que vai crescer, onde vai crescer a nossa personalidade. O nosso eu, ele cresce a partir desse solo que são os temperamentos. Beleza? Então vamos lá, essa aula vai ser dividida em duas partes, né? A primeira parte dessa aula, eu vou dar para vocês os elementos de cada temperamento. Então o objetivo dessa parte é dar os elementos necessários para que cada pessoa consiga identificar o seu temperamento. Então eu não gosto muito de testes, né? Porque normalmente os testes de temperamentos têm muitas perguntas, a gente acaba ficando um pouco perdida. Muitas vezes quando a gente não se conhece, é muito mais difícil responder essas perguntas. Então eu gosto de pensar nos temperamentos de maneira pessoal, assim, cada pessoa se conhece daquela forma e cada pessoa entende como que o temperamento funciona e ela consegue se encaixar nessas coisas, né? Então não sei, caso você já saiba o seu, ajuda também a conhecer o temperamento das pessoas que convivem com você, né? Para que você melhore o relacionamento com elas, já que é um tema tão falado, muitas pessoas já sabem o seu temperamento, então ajuda também a ter esse olhar para o outro, né? Saber das pessoas que convivem comigo, qual é o temperamento delas, e etc. E a segunda parte, eu vou falar um pouco de algumas virtudes que vão nos ajudar a melhorar alguns defeitos do nosso temperamento, né? Então, algumas coisas que podem nos ajudar a combater as nossas más inclinações. Então, o objetivo vai ser dar algumas ferramentas para que a gente melhore mesmo, para que a gente amadureça e possa usar o nosso temperamento da melhor forma. Beleza? Então, a primeira parte, né? Os elementos de cada temperamento. O temperamento, eles podem ser 4. Então, se você não conhece, os temperamentos, eles podem ser 4 temperamentos. Então, tem o temperamento colérico, temperamento sanguíneo, temperamento fleumático e o temperamento melancólico, né? E eles são uma combinação de 2 componentes. Os componentes, eles podem ser quente ou frio, úmido, seco. Então, eles estão em polos diferentes. Então, uma pessoa que é quente, ela não pode ser fria, né? Então, os temperamentos vão ser sempre a combinação de 2 desses elementos, sendo que um vai ser ou quente ou frio e o outro vai ser ou seco ou úmido. Então, o que a gente vai fazer? A gente primeiro vai falar o que cada um, vou primeiro falar o que cada um significa, né? O que cada componente desse, como que ele se manifesta, e depois a gente vai pensar nos temperamentos mesmo em cada um deles. Lembrando que os temperamentos, eles são sempre movimentos internos. Então, não dá pra gente pensar no temperamento através só de coisas externas, né? Que a gente vê as pessoas fazendo, o que a gente faz, né? Então, são movimentos internos. Então, às vezes, uma pessoa, ela poderia ser expansiva, ela tem esse temperamento expansivo, mas ela não se expande porque ela é tímida. Então, a gente tem que pensar sempre no nosso movimento interno, o que acontece dentro da gente. E além disso, o temperamento, pra gente pensar nos temperamentos, a gente tem que pensar também que a gente tem que olhar pra gente e ver o que acontece na maioria das vezes. Porque a gente pode falar assim, não, eu não faço isso sempre. Não, eu não sou essa pessoa que faz isso. Mas peraí, na maioria das vezes você reage como, né, diante das situações? Como que você reage? O que você faz? Então, 2 coisas que a gente tem que pensar. Esse movimento interno e o que a gente faz na maioria das vezes. O que é mais comum da gente fazer. Então, vamos começar pelo elemento quente. Então, vocês vão começar a pensar se vocês têm esse elemento ou não, né? Então, o elemento quente, ele é o componente da expansão. Então, é aquilo que faz com que a gente queira se expressar, né? Queira se expandir, né? Então, esse elemento quente, ele vai ser responsável pela reação e pela explosão. Então, normalmente são pessoas que são mais expansivas e são pessoas que são mais explosivas, né? Que a reação é mais rápida. Então, acontece alguma coisa, ela já responde rapidamente a esse estímulo. Então, são pessoas que têm tendência a rebater mais, né? Então, são aquelas pessoas que têm tendência também a pagar a mesma moeda. Então, fez isso, eu vou fazer isso. Então, são pessoas que são rápidas, já vão responder. Então, você tem que pensar assim, vamos pensar numa situação, né? Quando você recebe uma ofensa, qual que é a sua reação? Se a sua reação é revidar naquele momento, então você é uma pessoa quente. Então, esses elementos para vocês pensarem se vocês são essas pessoas quentes ou não. Depois, o componente frio. Então, uma pessoa que é fria, ela não pode ser quente. Então, o frio vai ser o contrário. Ele vai ser esse elemento da contração, do recolhimento. São pessoas que não reagem tão rápido, né? Elas precisam concentrar a informação primeiro. Então, elas têm tendência à reflexão. Ao invés de fazer essa reação rápida, assim, elas têm mais essa tendência a interiorizar as coisas, a refletir sobre aquilo ali, a refletir sobre aquele estímulo que ela recebeu.
né? Então as pessoas que são frias, elas respondem a esses estímulos com essa interiorização e a compreensão do que está acontecendo. Então, para ela se expandir, ela vai primeiro entender o que está acontecendo, compreender o que está acontecendo para depois ela tomar uma atitude. Então isso, então uma pessoa vai ser quente ou uma pessoa vai ser fria. Não tem aquilo, às vezes eu sou quente, às vezes eu sou fria. Não, o que você é na maioria das vezes? Então isso é importante para vocês pensarem. Então, para você ter certeza se você é fria, você tem que pensar o seguinte: quando você recebe uma informação, algum estímulo, né, externo, é mais natural que você pense sobre ela antes de falar? Se isso é o natural para você, pensar antes de falar, então você é uma pessoa fria. Beleza? Oi, Carol. Depois, vamos falar do outro polo, né? Úmido ou seco. Da mesma forma, a pessoa ela é ou úmida ou seca. Então, o úmido, para você saber se você é úmida, você tem que pensar o seguinte: que o úmido, ele remete à ideia de envolvimento. Então, de falta de norma, de falta de estrutura, né? Então, de falta de rotina, né? Então, são pessoas que são mais maleáveis, são pessoas que não têm coisas tão fixas assim, né? Então, é o componente da adaptação, da fluidez. Então, são pessoas que se adaptam mais ao ambiente, são pessoas mais flexíveis, são pessoas que recebem esse impacto do mundo, mas também que não prolonga esse impacto. Então recebe aquilo ali e essa impressão não fica por muito tempo, né? Ela muda conforme a interação com o ambiente, assim. Então são pessoas que não guardam rancor ou pessoas que não guardam uma implicância com alguém. Porque justamente por isso, porque essas impressões, esses impactos, eles não ficam muito na pessoa, então ela não guarda aquilo ali. Então é mais fácil para que ela não guarde aquilo ali e não fique ressentindo, né? Aquela coisa do ressentimento. Então são pessoas que não sofrem com isso. Pode sofrer com isso? Pode. Em algum momento pode sofrer? Pode, mas não é uma coisa que acontece sempre na vida dela, né? Então são normalmente pessoas mais dóceis e pessoas mais pacíficas, né? Por causa justamente dessa questão toda do envolvimento. Depois, a pessoa seca. A pessoa que ela é seca, ela tem uma estrutura muito firme, assim, né? Se a gente pensa numa coisa seca, é aquela coisa que é dura, né? Que é firme. Então, são pessoas que têm certezas muito grandes, né? E algumas certezas que são difíceis de quebrar, assim, difíceis de superar. Porque são pessoas que têm as ideias na cabeça e aquelas ideias são aquelas ideias. Né? Então, são pessoas que recebem o impacto do mundo e guardam aquilo ali por muito tempo. Aquilo ali fica na pessoa por anos, né? Pode ficar por anos no coração da pessoa. Então, faz com que as pessoas sejam... Esse elemento seco, ele faz com que as pessoas sejam um pouco mais rancorosas, né? Que se entristeçam por mais tempo, que fiquem remoendo alguma coisa, que fiquem ressentindo as coisas, né? Que não esqueçam de uma ofensa tão facilmente. Mas é importante pensar que isso não fica na memória, né? Então não é tipo assim, não, eu esqueço das coisas que acontecem, eu nem lembro o que eu comi hoje no café. Não está relacionado à memória, está relacionado ao sentimento, né? Então não é na memória que fica essa lembrança, mas no peito. Quando você fala de algo que te magoou, é como se você conseguisse sentir aquilo de novo, né? Quando você está contando para alguém de algo que te magoou, sei lá, né? 4 anos atrás, você conta para uma pessoa, aí você sente aquele negócio de novo. Aí você pode saber que você é uma pessoa seca, né? Então espero que tenha ficado claro para vocês aí. Então tá, então agora, pronto, já dei os elementos, agora cada um já pode pensar em quais são os 2 componentes que fazem parte do seu temperamento, né? Então, se você é quente, se você tem o elemento quente e o elemento seco, você é colérica. Se você tem o elemento frio e seco, você é melancólico. Se você tem o elemento quente e úmido, você é sanguíneo. E se você tem o elemento frio e úmido, você é fleumático. Calma que eu vou explicar direitinho. Cada um, não precisa desesperar. Mas é só para vocês terem uma ideia de como funciona. Beleza? Então vamos lá. Primeiro vamos falar dos coléricos, né? Então os coléricos são aquelas pessoas que são quente e seca. Né? Então lembrem daquilo que eu falei do quente e do seco, né? Então são pessoas que têm tendência a se expandir, mas são pessoas que mantêm as suas ideias, né? Que têm suas ideias muito firmes. E lembra que eu falei dos elementos da natureza? Então, o elemento do colérico, que é quente e seco, o que é quente e seco na natureza? É o fogo. Então são pessoas que têm o elemento fogo. Então ajuda muito a olhar para o fogo para a gente entender como que o colérico ele funciona. O que o fogo faz, né? O fogo ele aquece, o fogo ele ilumina. Mas além disso, o que o fogo também faz? Ele queima e destrói. Então isso ajuda muito a pensar no temperamento colérico.
os coléricos, né, as pessoas que são coléricas, elas são pessoas expansivas, né? Então, são pessoas que precisam falar, precisam se expressar, né? Precisam expor. Mas elas se expõem, elas se expressam para expor as suas ideias. Então, elas não falam com o objetivo de agradar o outro, elas falam para falar o que ela pensa. Então, os coléricos são sempre aquelas pessoas que têm opinião sobre tudo, né? E eles vão falar a sua opinião independente se você está pedindo ou não. Então, são pessoas que têm essa tendência a dar sempre opinião, a querer falar, porque tem esse componente da expansão, né? Esse componente de falar. São pessoas também que se excitam pronta e violentamente. Então, são pessoas que respondem rápido às coisas, né? Então, quando você pede alguma coisa para um colérico, rapidinho ele vai resolver o seu problema, porque eles têm essa capacidade, né? Essa rapidez na resposta, né? Eles respondem rápido para a situação. Lembra do elemento quente que eu disse? Então, eles respondem rápido para tudo isso. E eles têm essa capacidade de liderar, né? Eles são líderes natos, mas eles não tomam as decisões para agradar as pessoas. Eles tomam as decisões que eles acreditam que sejam as certas. Muitas vezes essas decisões são as certas, mas muitas vezes não. Só que eles tomam as decisões de acordo com o que eles acreditam. Então, essas decisões não são para agradar as outras pessoas. Os coléricos, eles são pessoas que mantêm, que eles ampliam-se, que eles falam, mas eles sempre mantêm as suas ideias. É muito difícil você convencer um colérico de algo. Então, para você convencer um colérico de algo, você tem que dar várias razões para que ele se convença. Não adianta você ficar falando pro colérico que ele está errado, para ele mudar de ideia, que ele não vai mudar. Então, não adianta você enfrentar um colérico. Você tem que dar elementos para mostrar para ele que ele está errado, para que ele perceba sozinho que ele está errado. Isso, cabeça dura, Carol. Para ele perceber que ele está errado, para que ele mesmo se convença e mude de ideia. Então, são pessoas mais extrovertidas também, que colocam tudo para fora justamente por esse componente da quentura, né? Da expansão. Ok? Próximo temperamento. Um temperamento que também é seco, mas que também é quente, mas que não é seco. É o sanguíneo, que é quente e úmido. O elemento do sanguíneo, o elemento da natureza do sanguíneo é o ar, né? Então, da mesma forma que o colérico é o fogo, o sanguíneo é o ar, né? E o que a gente pensa por ar, né? O ar, ele expande, o ar tá aí em todos os lugares e ele envolve, né? Então, o ar eu não consigo ver, mas ele tá aqui, né? Presente, não consigo tocar, mas ele tá aqui. Então, os sanguíneos também são essas pessoas que são quentes, também são essas pessoas que precisam falar. O sanguíneo, ele tem mais essa necessidade de falar também, da mesma forma que o colérico. Mas principalmente, por que eles precisam falar? Porque eles elaboram melhor os seus pensamentos com a fala. Então, muitas vezes, o sanguíneo, ele está falando e pensando no que ele está falando, porque a partir do momento que ele fala, é que ele consegue entender as coisas. Então, são pessoas que falam bastante, normalmente, né? São pessoas que falam mais, que têm tendência a falar mais, justamente por isso. Só que esse falar dele não é um falar simplesmente, né? É um falar para se relacionar. Então são aquelas pessoas que são mais relacionáveis, que conversam mais com os outros, que lidam melhor com os outros, conseguem conversar com qualquer pessoa, conversam com todas as pessoas. Então, diferente do colérico, que fala só para expor suas ideias, o sanguíneo não, ele fala, mas ele pensa no que o outro vai pensar, né? Ele se preocupa com o que o outro vai pensar, ele fica esperando a resposta do outro e tal, então ele quer essa correspondência, ele não vai falar algo, por exemplo, que vai ferir uma pessoa, né? Porque ele sempre pensa antes de ferir uma pessoa, ele sempre vai pensar se aquilo ali todo mundo vai achar legal, tudo bem, por causa desse componente da umidade, assim, é uma pessoa que sempre vai cuidar para que todo mundo esteja envolvido. Então, isso, né? Então, os sanguíneos, eles também são rápidos para responder os estímulos, né? As coisas que acontecem. E eles se animam por tudo e qualquer coisa. Tudo que você propor para um sanguíneo, ele vai querer fazer, porque ele se anima rapidinho. Mas qual que é o problema do sanguíneo? É que ele não fica muito tempo nesse ânimo. Então, às vezes, ele se anima aquela coisa, mas rapidinho essa coisa passa. Então, os sanguíneos são aquelas pessoas que mudam de tarefa o tempo inteiro. Então, tá fazendo uma coisa e aí muda. E aí desfoca e aí vai fazer outra coisa. Então, são pessoas que não têm muita essa constância, né? Não ficam muito presos numa coisa. Tem essa reação imediata e forte, né? Mas a duração é curta. Então, isso. Então, são aquelas pessoas que conseguem conversar com todo mundo. Vai numa festa, vai conseguir conversar com todo mundo da festa e vive para isso e gosta de fazer isso. Isso, exatamente, fogo de palha. Rapidinho queima. Tá bom?
Agora vamos para o outro polo, né? O polo de baixo, né? Que é o polo do frio, que são essas pessoas que não têm esse componente da expansão, mas o contrário, tem esse componente da reflexão, né? Da contração. Então, primeiro vamos falar dos melancólicos. Os melancólicos são as pessoas que são frias e secas. Então, se você tem esse componente frio e esse componente seco, então quer dizer que você é melancólico. Qual que é o elemento do melancólico? O melancólico é a terra. Então, se a gente pensar na terra, né? O que é a terra, né? Como que é a terra? A terra tem essa capacidade de contração, assim, né? A terra ela é rígida e ela é tensa. Se a gente pensar na terra, tudo que a gente joga na terra, o que acontece? Ela absorve. Então, se a gente joga água, se a gente joga café, se a gente enfia alguma coisa, qualquer coisa que a gente coloca na terra, ela absorve. Então, tudo que a gente encosta na terra deixa uma marca, né? Então, isso faz com que a gente entenda muito os melancólicos. Tudo tem uma marca na vida deles, né? Então, tudo vai deixar uma marca na vida do melancólico. Então, o que acontece? São pessoas que elas vão transmitir essa sensação de segurança, justamente por causa dessa rigidez. Então, são pessoas que vão lidar bem com a rotina. E além disso, elas podem estabelecer a rotina de alguém. Então, isso ajuda muito nos relacionamentos. Os melancólicos, eles podem estabelecer a rotina de alguém, porque eles gostam dessa rotina, né? Eles gostam dessa organização. O problema é que eles não esquecem das coisas facilmente. Então, às vezes, os sentimentos, alguns estímulos que eles tiveram, algumas coisas que aconteceram, eles vão guardar aquilo ali por muito tempo mesmo. Aquilo vai deixar uma marca de verdade e eles vão ficar ressentindo aquilo ali durante muito tempo, muitos anos até. Então, são pessoas disso, né, que eu disse, da rotina. Eles precisam e eles querem um mundo mais organizado. Só que a partir do momento... Só que é muito difícil, né, porque a gente não consegue controlar tudo isso. Então, eles vão sofrer muito quando as coisas ao seu redor estão bagunçadas ou quando as coisas estão sem ordem, né? Então, quando sai da rotina do melancólico, ele sofre muito. Então, é importante que o melancólico saiba disso para que ele possa entender que as coisas não estão no controle dele, né? Que ele não consegue controlar tudo isso. Ok? E o último temperamento fleumático. O temperamento fleumático são as pessoas que têm o componente frio e o componente úmido, né? Então, está no outro polo também. O elemento do fleumático é a água. Se a gente pensar a água... A gente sabe que a água dá essa ideia de adaptação, né? Então a água, ela se adapta a tudo. Se a gente coloca a água nesse copo, ela vai preencher todo o copo. Se a gente coloca ela numa garrafa, ela vai preencher toda a garrafa. Se a gente coloca num vidro que é meio assim, ele vai preencher todo o vidro. Então a água é essa coisa que se adapta, né? Que vai se adequando de acordo com aquela situação assim, ali. Também a característica da água é que ela concentra, né? Se a gente pode pensar até no gelo, né? O gelo, ele é a água que se concentra. Então, são pessoas que guardam mais, que precisam desse momento de reflexão para depois se expandir, né? Então, são pessoas que vão só se expressar depois que tem tudo concentrado. É como se a gente fosse pensar no gelo mesmo. O gelo, para ele se tornar gelo, ele tem que estar todo concentrado. Aquela água tem que estar toda concentrada para depois fazer alguma coisa. Então, da mesma forma também é o fleumático. Ele só vai se expressar quando ele tiver tudo isso tipo, na cabeça dele, tudo ligadinho na cabeça dele. E muitas vezes eles precisam de tempo para fazer isso, né? Isso não vai acontecer tão rápido, né? Não é? A gente não coloca a água no congelador e ela fica automaticamente gelo. Não. Então demora. Então, da mesma forma o fleumático, ele precisa desse tempo para conseguir concentrar as suas ideias. Mas também são pessoas que são frias. Isso quer dizer que são pessoas que não reagem também tão rápido a alguns estímulos, né? Então, raramente eles vão se empolgar com algo. Então, você que é fleumático, né? E você que lida com fleumático, você tem que entender que o fleumático, ele não vai empolgar pelas coisas que você está falando. Às vezes você está super empolgado falando alguma coisa, mas o fleumático ele não vai ter essa mesma empolgação que você. Então, ajuda muito para que a gente não se frustre com as pessoas, né? A gente vai falar, pô, essa pessoa não tá se empolgando com isso, né? Eu tô super empolgada e essa pessoa não tá se empolgando. Mas tem que entender que talvez você tá lidando ali com um fleumático e ele não vai se empolgar da mesma forma que você. Não é porque ele não quer, é porque simplesmente não é do temperamento dele. Mas, uma vez que os fleumáticos se empolgam com algo, eles vão até o fim. Então, o fleumático é aquela representação da lealdade mesmo. É uma pessoa que, uma vez que ela se empolga com algo, ela vai até o fim. Então, vão ser pessoas que vão ser fiéis mesmo àquilo ali, né? Então, são pessoas que vão abraçar aquela causa até o fim. Mas ele tem que se identificar com aquilo ali. Mas, uma vez que ele se identifica, ele vai até o fim para isso.
São pessoas também que acomodam bem as tensões, né? Então, às vezes, num ambiente meio tenso, são pessoas que não vão se exaltar, são pessoas que não vão entrar na briga, né? Então, às vezes, sei lá, né? Num ambiente que tá todo mundo brigando, colérico, sanguíneo, todo mundo brigando, o fleumático vai ser aquela pessoa que tá tentando a paz do mundo, tá tentando entender a situação, tá entendendo o que tá acontecendo e vai tentar fazer com que todo mundo fique de boa, fique tranquilo, e explique para cada pessoa o que tá acontecendo, né? São aquelas pessoas também que, se vão numa festa, podem não conversar com ninguém e ficarem confortáveis com isso. São pessoas que, se não conversarem com ninguém, estão de boa, não tem problema, por elas só de estar ali já tá legal, não tem muito esse componente da expansão, do relacionar e tudo mais. Não quer dizer que as pessoas nunca vão fazer isso, viu, gente? Mas quer dizer que, na maioria das vezes, se a gente não pensar na luta da pessoa também, né, ela vai agir dessa forma. Beleza? Então tá, então falei dos 4 temperamentos. Então, para ficar mais prático assim, né, eu acho que agora já tem elemento suficiente para vocês saberem o temperamento de vocês e como lidar com o temperamento dos outros também, né? Então agora a gente vai pensar em algumas qualidades e defeitos de cada temperamento, mas aí para você olhar para você mesmo, para você melhorar, né? Então, para que a gente saiba onde a gente pode investir, né? Quais são as nossas qualidades, as nossas coisas que a gente pode potencializar e também para que a gente saiba os nossos defeitos, para saber onde que a gente tem que melhorar. Então, de novo, começar pelo colérico, né? Então, quais são as boas qualidades do colérico? O colérico, ele tem muita energia, né? Então, muita energia mesmo acumulada. Então, são aquelas pessoas que são ativas, são pessoas que têm um entendimento agudo, que têm uma vontade forte, que quando se propõe a fazer uma coisa, ela vai fazer mesmo. São pessoas que têm uma constância, são pessoas que têm a magnanimidade, liberalidade. Então, são pessoas que são apaixonadas, voluntariosas, que vão fazer as coisas e vão meter a mão na massa mesmo e vão até o fim. São pessoas que fazem mais do que pensam, então não perde muito tempo pensando. Claro que é importante pensar, né? Mas são pessoas que não vão perder muito tempo pensando, vão fazer sempre. São pessoas que não procrastinam. Se você pegar um colérico, ele dificilmente vai ter no WhatsApp aquelas conversas sem responder. Porque ele sempre vai responder, porque ele não vai ficar evitando. Ele não vai fazer na hora, né? Então, superar obstáculos e vencer desafios é o que vai mover realmente um colérico. Então, essas são as boas qualidades dele. No entanto, lembra que eu falei do fogo, né? O fogo, ele ilumina, ele aquece, só que ao mesmo tempo o fogo também, se ele está descontrolado, ele queima, né? E quando ele queima, ele destrói. Então, o colérico também tem algumas más qualidades que às vezes são mais vistas pelas pessoas, né? Então, às vezes o colérico, ele é injustiçado porque o defeito dos outros não é tão visto quanto do colérico, né? Mas o colérico, ele tem que pensar também nessas coisas para que ele possa trabalhar, né? Então, algumas más qualidades do colérico. Eles são propensos à dureza, à obstinação, à insensibilidade, à ira e o orgulho. Então, são pessoas que são mais irascíveis, né? São pessoas que se irritam mais. E podem ser violentos e cruéis. São pessoas que se estiverem chateadas, elas podem ferir mesmo. E elas ferem realmente. São pessoas mais rancorosas, que guardam realmente aquilo ali, né? E elas não conhecem a delicadeza de sentimento e compreendem menos a dor do outro. Não quer dizer que ela nunca vai fazer isso, né? Mas ela tem dificuldade de compreender a dor do outro, né? Então, esse sentir, tipo, às vezes você vai conversar com um colérico e aí você vai falar pro colérico como que você tá se sentindo. Sei lá, né? Terminei com meu namorado. E aí você tá chorando com o colérico falando que você terminou. O colérico, ele vai ter dificuldade de entender que você tá sofrendo. Ele vai querer saber o que você quer fazer. Então, e agora? O que nós vamos fazer? Você terminou, e aí? Qual que é o próximo passo? Então, não é maldade, né, do colérico. Então, se você se relaciona com o colérico, se você vai pedir um conselho pro colérico, você tem que entender isso. Que às vezes ele não tá sentindo aquilo ali que você tá sentindo, mas não é porque de maldade, não. É porque pra ele realmente é mais difícil. O que não quer dizer que ele não tem que trabalhar isso. Ele tem que trabalhar isso, mas pra ele vai ser mais difícil, né? Então, essas são as boas qualidades e as más qualidades do colérico, beleza? Sanguíneo, suas boas qualidades. O sanguíneo é aquela pessoa que é sociável, né? Então, aquela pessoa que é ótimo ter por perto. Por quê? Porque vai ser sempre uma pessoa que vai estar alegre, aquelas pessoas simpáticas que conversam com todo mundo, que põem todo mundo pra cima, são pessoas prestativas, né? Que são pessoas dóceis, que vão iluminar o ambiente, né? Que elas fazem com que o ambiente fique mesmo pra cima, assim. São pessoas que não guardam rancor, que não têm essa dificuldade. Elas perdoam com mais facilidade, mas elas perdoam porque na verdade elas esquecem, né? Então ela esquece aquele sentimento que você gerou nela de mágoa e tal, e aí ela tem essa facilidade de perdoar, mas é justamente por isso,
Mas isso não tira o mérito de que ela também perdoa com mais facilidade. Tem gente se descobrindo aí, né, Dani? Então, são pessoas que também elas se sacrificam com desinteresse. Então são aquelas pessoas que vão fazer tudo por você, assim. E mesmo se isso implica que ela tenha que perder alguma coisa, ela vai se sacrificar mesmo por você, assim, porque ela quer te ver bem. São aquelas pessoas que querem ver os outros bem, então eles vão fazer de tudo para isso, né? Então são pessoas normalmente com um coração enorme, né? Que tem um bom coração, que cativa todo mundo à sua volta e envolve todas essas pessoas. Então são pessoas normalmente que são adoradas pelo grupo, assim, por todo mundo que ela convive, né? Só que o sanguíneo também tem as suas más qualidades, como todos nós, né? Então, quais são as más qualidades do sanguíneo? A superficialidade, então são pessoas que não se aprofundam muito nas coisas, então ficam aí, né, só na superfície, têm dificuldade de se aprofundar nas coisas. São pessoas também inconstantes, justamente por aquela questão, né, que a gente falou, que são pessoas que não ficam na mesma coisa, então são pessoas que não têm essa constância, né, não conseguem ficar numa coisa por muito tempo. Além disso, os sanguíneos eles têm uma inclinação à sensualidade, no sentido de que tudo que está relacionado aos sentidos mexe com o sanguíneo, né? Então, tudo relacionado... O sanguíneo é aquela pessoa que consegue ver tudo que está acontecendo, ver a mosca passando, ver a televisão ali, ouvir o celular aqui, não sei o quê. Então, são pessoas que estão super ligadas nessas coisas, né? Então, tem essa inclinação dos sentidos. Tudo que envolve os sentidos move o sanguíneo. Então, ele vê uma coisa ali, ele já gosta, ele vê uma comida ali no negócio, ele já quer. Então... ele é movido muito pelos sentidos, né? Isso é um perigo. E também são pessoas que, como elas conseguem perceber tudo isso, elas conseguem ver tudo isso, ela acha que ela já entendeu tudo. Só que muitas vezes ela não entendeu, ela só viu aquilo ali. Só que aí o que acontece? O sanguíneo ele já fecha aquilo ali na cabeça dele. Então ele corre o risco disso, né? De juízos apressados. Ele acha que já entendeu tudo e aí já quer fechar tudo na cabeça dele, mas na verdade ele não entendeu nada. Então tem que prestar atenção nisso também. Então são as boas qualidades e as más qualidades do sanguíneo. Beleza? Depois do melancólico. Boas qualidades do melancólico. Ele tem essa sensibilidade mais profunda. Então, como eu disse do colérico, né, que é muito difícil pro colérico sentir aquilo que você está sentindo quando você vai contar que você terminou o namoro, o melancólico não. O melancólico ele vai sofrer com você. Então, se você quer que alguém sofra com você, você tem que fazer isso. Vá procurar um melancólico, porque ele vai sofrer com você, ele vai te dar o ombro dele para você chorar, ele vai chorar com você. E tem essa sensibilidade mais profunda, não só das coisas tristes, né, mas também das coisas felizes. Ele vai ficar feliz com você, ele vai se empolgar com você. Então são normalmente aquelas pessoas que são boas amigas, né? Então são naturalmente inclinados à reflexão, à solidão e ao silêncio, à piedade e à vida interior. Então eles têm mais facilidade para isso. Uma vez que isso é cultivado, são pessoas que podem ficar ali por muito tempo, né, na reflexão e o silêncio, não tem dificuldade com o silêncio e todas essas coisas. E se compadecem facilmente das misérias do próximo. Então é isso que eu falei, são pessoas que sofrem mesmo com você, né? Então são pessoas que olham alguma injustiça e eles sentem aquilo ali como se a injustiça tivesse sido feita com ele, né? Então eles sofrem mesmo com isso. Então tem grande riqueza sentimental, são pessoas que sentem mesmo as coisas, né? E são pessoas que normalmente, né, são sóbrias, né? E não sentem essa desordem passional dos sanguíneos e coléricos. Então, quando os sanguíneos e coléricos estão nessa desordem toda, o melancólico não, tá pleno ali, seguro. Essas coisas não mexem muito com ele. Depois, más qualidades do melancólico. Ele tem essa tendência exagerada à tristeza e à melancolia. Então, às vezes, tudo bem, gostar do silêncio em algum momento, tudo bem. Todos os temperamentos, eles podem gostar do silêncio em algum momento. Só que, às vezes, o melancólico quer demais esse silêncio, né? Quer ficar no mundo só dele. Só que isso não acontece, né? Nós somos seres que se relacionam. Então, a gente precisa se relacionar. Então, o melancólico tem que tomar cuidado com isso. Porque, às vezes, ele vai querer ficar ali naquele mundo e não querer sair dele. Além disso, eles guardam profundamente as impressões recebidas. Então, às vezes, as coisas nem são com eles, ou às vezes acontece uma coisa que não era para ele levar tão profundamente, mas ele sempre leva. Então, o melancólico ele tem que tomar cuidado com isso, porque aquilo ali pode não ser algo positivo, né? Ele pode sentir demais aquilo ali e aprofundar demais numa coisa que já era para ter esquecido. Eles sentem inclinados ao pessimismo e exageram as dificuldades. Então, eles são aquelas pessoas que tendem ao pessimismo. Então, achar que tudo vai dar errado, desconfiam de tudo, até de si mesmos. São pessoas que têm dificuldade de reconhecer o seu valor.
né? Então, eles acham sempre que eles são menos do que eles são. Falam, eu não dou conta, eu não vou conseguir fazer isso, isso não vai dar certo. Então, são essas pessoas que sofrem um pouco com isso, né? Então, o melancólico, ele tem que tomar cuidado com isso, que às vezes ele é uma pessoa sensacional, que vai dar conta de tudo, mas ele acha que ele não vai dar conta. Então, isso pode ser um problema. Então, prestar atenção nisso, né? Então, boas qualidades e más qualidades do melancólico são essas. Agora a gente vai para o último temperamento, boas qualidades e más qualidades do fleumático. Então, pensar no fleumático, né? As boas qualidades do fleumático. Ele trabalha devagar, mas assiduamente. Então, é aquela pessoa que começou para fazer, ele só vai parar quando ele terminar. Diferente do sanguíneo, que vai começar e às vezes não vai conseguir terminar, o fleumático ele só vai parar quando ele terminar. Então, independente do trabalho, se é cortar papel, se é tocar um violão, se é fazer qualquer coisa, ele vai até o fim, né? São pessoas que não se irritam facilmente por insultos, então você pode insultar, você pode falar, pode não, né? Não é legal fazer isso, mas se você fizer isso com o fleumático, ele dificilmente aquilo ali vai mexer com ele, né? Então, às vezes, sei lá, né? Eu venho desse meio do esporte, às vezes alguns treinadores, qual que é o caminho deles, né? Sacudir aquele atleta ali para o atleta sair. Se você sacode um fleumático, não vai sair nada. Não adianta você sacudir um fleumático, que ele não vai se sentir movido por causa daquela sacudida. O colérico não, você sacode o colérico, ele vai sim, vai treinar, vai melhorar no jogo, mas o fleumático dificilmente ele vai se sentir motivado por aquilo ali. Então, são pessoas mais tranquilas, são pessoas sossegadas, normalmente discretas e criteriosas. Então, são pessoas de boa, são aquelas pessoas que são bem tranquilas, bem de boas, né, Carol? São aquelas pessoas tranquilas. Então, são bem práticos também com as coisas, vão fazer tudo de forma muito prática. Então, isso. Só que o fleumático também tem algumas más qualidades, como todos os outros, né? Então isso, como eles demoram muito para responder, às vezes eles podem perder algumas boas oportunidades. Então, lembra que eu falei do elemento que ele tem que contrair para depois se expressar? Então, esse movimento de contração, às vezes, é muito lento. E aí, é tão lento que faz com que ele não responda na hora que ele tem que responder. Então, faz com que ele perca algumas boas oportunidades. Além disso, é muito difícil que ele se interesse pelo que se passa fora de si, no sentido que ele está muito focado nas coisas dele ali, né? No que ele tem que fazer, no que ele tem que resolver, nas coisas práticas. Então, são pessoas que têm essa dificuldade. Além disso, são pessoas que tendem a viver para si, né? E não são boas para cargos de mando ou governo, justamente por isso, porque tem essa dificuldade de tomar decisão rápida, né? Às vezes, você está num cargo de governo, você tem que tomar uma decisão mais rápida, e o fleumático não vai conseguir, vai ser mais difícil para ele e tudo mais. Então, ele tem que tomar cuidado para não ficar preso no mundo dele, nas coisas que ele tem que resolver, nas coisas que ele tem que fazer, tem que exercitar mais esse sair de si. Beleza? Então, isso. Então, já falei para vocês dos 4 temperamentos de cada um dos elementos, né? De cada um dos componentes. Já deu para todo mundo se conhecer, já deu para todo mundo saber qual é o seu temperamento e também o temperamento das outras pessoas. Já falei um pouco das boas qualidades, das más qualidades, e agora a gente vai para a parte final da aula, né? Que é justamente isso. Essas algumas virtudes que vão nos ajudar a melhorar o nosso temperamento. Então, primeiro, eu vou falar de uma virtude, que é a virtude da humildade, né? Que todos os temperamentos precisam. Não é que um temperamento precisa mais do que o outro, não é que umas pessoas precisam, outras não. Todas as pessoas precisam, né? Da humildade, seja qual for o seu temperamento. E o que é a humildade? Esse real conhecimento de si mesmo. Então, eu vou falar de como que a humildade vai se expressar em cada temperamento, e aí você anota o seu para você poder melhorar. Beleza? Eu não vou falar sobre o aporte, porque é muita coisa. Talvez a gente possa fazer depois uma parte 2 para falar dos aportes, mas não dá tempo nessa aula, beleza? Então eu vou falar de cada temperamento, como que cada temperamento pode viver melhor a humildade. O colérico primeiro, né? Então, o colérico, para ter humildade, ele precisa combater a fixação por suas próprias ideias e opiniões. Como o colérico tem essas ideias muito fortes, ele tem que abrir mão dessas ideias algumas vezes. É muito difícil para o colérico fazer isso e vai exigir luta, né? Como vai ser difícil para todos os outros também. E sempre vai exigir uma luta, né? A virtude é isso, a virtude é luta, né? A gente vai precisar lutar para conquistar essas virtudes. Não é um negócio que vai simplesmente cair do céu, a gente precisa lutar realmente. Além disso, o colérico ele deve reconhecer humildemente as suas faltas. Saber aquilo que ele erra, naquilo que ele não é bom, não achar que ele é bom em tudo, né? Então, uma coisa que pode ajudar muito o colérico é não se justificar. Então, fez alguma coisa errada, alguém está falando que ele fez alguma coisa errada, qual que é a primeira tendência do colérico? Se você é colérico, você vai se identificar. Você vai
a sua primeira tendência vai ser justificar. Falar, mas isso, mas aconteceu isso, por que disso? Não se justifique. Isso vai ser um ótimo exercício para o colérico. E, além disso, ele deve procurar reconhecer a própria imperfeição e não ficar criticando a dos outros. Então, o colérico, o movimento dele de sair é muito maior do que o movimento de entrar. Então, às vezes, ele precisa parar de falar dos outros e falar mais de si, né? Olhar para o próprio umbigo, olhar para o que ele está fazendo. Então, dessa forma, o colérico vai conseguir crescer em humildade, né? Depois o melancólico. Como que o melancólico pode crescer em humildade? Primeiro, reconhecer a grande soberba que é ter medo das humilhações. Então, o melancólico às vezes tem medo dessas humilhações, né? Então, por isso que ele acha que ele não vai dar conta. Então, ele tem que parar de achar que não vai dar conta e de ter medo realmente das humilhações. E não deve abrir mão do não querer que os outros vejam seus defeitos ou incapacidades que ele sabe possuir. O melancólico, ele sabe que ele tem aquilo ali e ele precisa superar aquilo ali, né? Então, ele precisa reconhecer que ele não dá conta de fazer tais coisas, mas e tá tudo bem. Tá tudo bem que os outros vejam isso também. Isso vai ajudar com que ele cresça em humildade. Depois o sanguíneo. O sanguíneo tem muito essa tendência de fazer as coisas para os outros, né? Mas para os outros verem também. Então, o problema do sanguíneo é isso, que ele quer fazer as coisas para que os outros vejam que ele está fazendo aquilo ali, né? Então, o que o sanguíneo tem que fazer? Ele vai chegar à humildade pelo combate da vaidade. Então, combatendo a vaidade é que ele vai chegar à humildade. Então, o que é um bom exercício para o sanguíneo? Não falar de si, nem das coisas boas que ele faz. Nem das coisas boas, nem das coisas ruins. Então, tentar falar cada vez menos de si. Então, não direcionar sempre a conversa para si, né? Então, olhar mais para o outro, falar mais do outro, enaltecer o outro e não ficar muito preso nele mesmo, tá? E, por último, o fleumático. Como que o fleumático pode crescer em humildade? Ele precisa combater a vaidade ontológica, né? O que é isso? Um ideal de vida vazio. Então, ele tem que superar esse ideal de vida vazio, porque às vezes ele não quer fazer nada. Ele quer ficar só ali na boa, na dele, mas então ele tem que vencer isso, né? Ele tem que combater isso, essa ideia dessa vida vazia. Ele precisa buscar as coisas, né? Tem que combater esses pensamentos fúteis que muitas vezes vêm, e ociosos, que quer ficar só de boa, quer ficar na dele, não quer nada com ninguém. Então, ele tem que vencer isso. E qual que tem que ser o direcionamento do pensamento dele? Para as coisas importantes da vida, o que realmente importa, né? Então, ele tem que direcionar o pensamento dele para o que realmente importa. Se aquilo ali realmente importa, eu vou dar o máximo que eu posso, eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer. Ok? Depois, mortificação, a segunda coisa que a gente pode pensar, né, para ajudar com que a gente diminua os defeitos do nosso temperamento. O que é a mortificação? Esse conjunto de renúncias e sacrifícios pelo qual morremos para nós mesmos. Então, é morrer para o meu gosto, né? Morrer para o que eu quero em função do outro, né? Então, o colérico, como que ele pode fazer isso? Vou dar uma acelerada, gente, porque senão não vai dar tempo para as perguntas. Mas depois a gente pode falar mais sobre isso também num outro momento. O colérico, ele deve mortificar ativamente a ira, inclinando-se para a doçura. Então, esse deve ser o caminho do colérico, né? A mansidão. Então, diante da irritação, quando acontece alguma coisa que irrita ele muito, ele deve ficar calado, né? E só agir depois de ter passado essa raiva, né? Essa cólera que muitas vezes o domina. Então, ele deve aceitar bem as humilhações e as contrariedades. Então, quando as coisas não dão certo, ele tem que reconhecer e tudo bem, e aceitar aquilo ali como algo bom e abrir mão daquela frase do isso não é justo, né? Porque isso deixa o colérico louco, né? Isso não é justo, e aí ele quer fazer alguma coisa, mas ele tem que ir pelo caminho da mansidão. Depois, melancólico. O melancólico, ele deve mortificar a imaginação, uma vez que a intemperança não é muitas vezes um problema. Então, ele não tem esse problema da intemperança, né? Da falta de temperança. Mas ele deve estar sempre bem ocupado, mas não limitar-se a isso, né? Então, deve fazer coisas, mas não limitar-se a isso. Do contrário, ele começará a amar. Como que ele começar a amar se ele só pensa em si, né? Então, ele tem que fazer esse exercício da generosidade, né? O sair de si, olhar para o outro e pensar mais no outro. O sanguíneo, ele deve mortificar ativamente os sentidos. Como o sentido é algo muito forte para o sanguíneo, ele tem que mortificar bastante os sentidos. Então, principalmente os olhos, o paladar e a língua. O sanguíneo tem, como ele fala muito, às vezes ele fala aquilo que não precisa falar, aquilo que não convém, né? Então, ele tem que mortificar essas três coisas. Então, deve fazer propósitos específicos e bem concretos, né? Que não exijam muito dele no sentido de constância, assim, né? Propósitos pequenos que ele vai conseguir exercer essa constância, essa perseverança. E por último, o fleumático. A mortificação é um excelente remédio para a tendência do fleumático à inação.
ao descanso e a terminar as coisas rapidamente só para poder descansar e se divertir o quanto antes. Então, isso que o fleumático tem que cuidar, né? Porque ele vai querer terminar as coisas para ficar na dele, para ficar no mundo dele, para se divertir, para cuidar do que é dele. Ele deve combater essa luta também contra a ociosidade, ao não querer fazer nada, a ficar de boa. Ele deve sempre tentar ser mais ativo, assim, ter ideais grandes, né? A magnanimidade, ter ideais grandes e altos, assim, né? Que movam realmente o fleumático, que façam com que ele se mexa. E a última virtude, a caridade, né? A caridade fraterna. O que é a caridade? Esse esquecimento de si que nos permite amar sinceramente as pessoas. Então, é esse exercício, né? De amar o outro. Como que o colérico pode fazer para crescer em caridade, né? Ele deve olhar para o que sai da própria individualidade, para se fixar na dignidade do outro, né? Acreditar que o outro merece ser amado, né? Por mais que ele não queira enxergar isso, ele deve enxergar que toda pessoa tem uma dignidade e que ela deve ser respeitada. Então, ele deve prestar atenção para não praticar a caridade por mera satisfação pessoal, né? Então, tô fazendo o bem, então tô me sentindo bem. Não, tem que fazer o bem pelo outro, né? Pelo bem do outro. Depois, o melancólico, ele deve lançar-se pronta e empenhadamente ao amor ao próximo, né? Então, deve tomar consciência de que, por natureza, é inclinado ao egoísmo. Então, ele tem que sair desse egoísmo, né? O melancólico, ele tem que não deixar com que o egoísmo o prenda nas coisas dele, né? Ele tem que sair de si para poder amar o outro, né? Então, é muito bom para o melancólico cultivar a vida interior, né? Então, aprender que ele é amado, aprender que ele precisa amar. Então, essas coisas vão ajudar com que ele cresça em caridade. Depois, o sanguíneo, ele deve lutar para adquirir vida interior e profundidade na meditação. Então, o sanguíneo, como ele tem essa tendência superficial, a luta dele é ao contrário. A luta dele é para que ele aprofunde mais nas coisas, né? Para que ele dê um sentido maior para aquelas coisas. Então, e também ele deve ter muito cuidado para não praticar as boas obras dele só para ser visto também, né? E elogiado. Então ele deve combater essa vaidade também, fazendo as boas obras por amor aos outros. E por último, o fleumático, para ele crescer em caridade, ele deve reconhecer que o vazio do seu coração não será preenchido pelas coisas do mundo, porque às vezes ele quer fazer aquilo ali para fazer as coisas dele, né? Só que aquilo que ele está buscando não vai preencher o coração dele plenamente. Então ele deve motivar-se para um dia amar a Deus até a loucura. Então ele tem que esse sair de si, né? Ele buscar essas coisas dos outros, né? Amar dessa maneira, amar de uma maneira grande, né? Então, esquecer de si, das suas próprias coisas, e não pensar nas suas coisas no seu gosto, mas pensar no que o outro quer. Então é isso, rapidinho assim, essa última parte. A gente vai ter uns 5 minutos mais ou menos para as perguntas. Se alguém tiver pergunta, pode mandar. Eu quase não consegui ler aqui, minha família está comentando várias coisas aqui. Paguei elas para assistir essa coisa também, para dar ibope. Se alguém tiver alguma pergunta, agora é o momento. Tem um negócio aqui, mas eu não sei. Tem gente que diz que está meio confuso, assim, que não consegue saber se é uma coisa ou outra. Mas aí a pessoa tem que aprofundar, né? Sim. Para quem não está sabendo qual que é seu temperamento, né? Depois tenta escutar a live de novo e tenta focar no quente, seco, úmido, frio. Tenta identificar qual você tá e qual que é a combinação que você tem. Que isso vai ajudar muito. Se você está confuso, assim, se você não sabe muito bem qual é o seu temperamento, isso ajuda muito. Os temperamentos têm algum fator genético? Olha, existem pessoas que falam que sim, que tem um fator genético, mas eu acredito que não. Eu acredito que o temperamento não tá relacionado ao fator genético, não, que é de cada pessoa mesmo. Com quem que o sanguíneo dá certo mesmo? O sanguíneo pode dar certo com qualquer pessoa, né? Então, se a gente está disposto a amar o outro do jeito que ele a gente vai dar certo com qualquer pessoa. Mas é muito bom para o sanguíneo o melancólico, que o melancólico ele coloca o sanguíneo nos eixos, assim, né? Ele consegue estabelecer a rotina do sanguíneo que é tão difícil para ele. Pede uma consultoria com a Rachel. Eu posso deixar meu Instagram aqui, né? Rachel09 com 2 S. Sei que vocês não vão conseguir achar aí. Carol, escreve aí meu Instagram para as pessoas. Se alguém quiser depois perguntar. Fala que vai estar no YouTube. Vai estar no YouTube também essa aula, para quem quiser depois ver também. Vai ficar aqui no Instagram 24 horas, mas depois vai pro YouTube. Não sei, aqui em casa deu certo. Lá em casa minha mãe é sanguínea e meu pai é fleumático. Então, eles têm 30 anos de casado. Então, não é por causa dos temperamentos, né?
Colérico dá certo com alguém. Colérico pode dar certo com várias pessoas. É muito bom pro colérico ter um fleumático por perto também. Porque o fleumático ele vai mostrar pro colérico as coisas boas que existem, né? Dele e dos outros, né? Que o colérico às vezes vai estar muito cego por causa da ira. Mas, gente, qualquer pessoa pode dar certo com qualquer pessoa, né? Então, se a gente está disposto realmente a amar o outro do jeito que ele é, a gente pode dar certo com qualquer pessoa. Sou sanguínea e minha filha é colérica. Temos muitos conflitos. Tem alguma dica rápida para me ajudar? Olha, se sua filha é colérica, uma dica é você não bater de frente com ela. Dá muito amor. Os coléricos, eles precisam desse carinho, assim. Então, bater de frente com um colérico é cilada. É melhor que você dê muito carinho para eles, porque eles precisam se sentir amados, assim, se sentir queridos, né? Então, a dica para lidar com o colérico é isso. Eu sei que é difícil, que os coléricos às vezes fazem coisas que machucam, mas eles precisam desse carinho mesmo. Então, se você é uma mãe sanguínea, você vai saber dar esse carinho que ela precisa. Não bata de frente. Ajuda a descobrir o temperamento e lembrar de como você era quando criança. Isso, Amanda, obrigada. Uma coisa que eu não falei. Ajuda muito a gente a perguntar para as pessoas que nos conheceram quando criança como que a gente era. Então, se a gente tinha algum desses comportamentos quando a gente era criança, que também pode ser uma outra parte que a gente vai falar mais dessa questão da infância e dos aportes para a gente conseguir identificar melhor o nosso temperamento. Então, fica aí uma dica. Quem sabe a gente faz uma outra aula sobre isso. O temperamento pode mudar com o tempo? Não. O temperamento é o mesmo, desde que você nasceu até a sua morte. Às vezes, algumas pessoas acham que o temperamento muda, mas é porque, na verdade, ela não se conhecia. Então, quanto mais a gente conhece, mais clareza a gente tem do nosso temperamento. Mas isso não quer dizer que ele muda. Colérico é mais difícil. É o mesmo até morrer. Já respondi, né? Fazer as crianças participar da atividade. Sim, é muito bom a gente entender o temperamento dos nossos filhos, né? Das crianças, mas também para quem é professor, é muito bom também a gente saber o temperamento dos nossos alunos, que aí a gente vai poder ajudá-los mais. Né? Então, eu comecei a estudar temperamentos justamente para entender melhor os meus alunos e é muito bom, dá super certo. Vai ter que rolar curso. Aí já é demais, né, gente? Qual canal vai ficar gravado no YouTube? Itaporã, né? Que chama Itaporã. O canal chama Itaporã. A gente vai postar aqui nos stories depois. Sim, canal do Itaporã, muito obrigada. Me vejo colérica na infância e melancólica agora. Então, tem que ver qual que é a diferença do colérico e do melancólico, né? Justamente essa questão da expansão. Qual que é seu movimento interno, né? Quando acontece alguma coisa, qual que é seu movimento interno? É de saída ou de pensar, né? Quando acontece alguma coisa, você tem a tendência a falar ou tendência a guardar? Então, isso ajuda a pensar. Eu me identifico com todos. Sim, a gente tem algumas coisas de cada temperamento, apesar que nosso temperamento é só um, puramente. A gente também tem coisas dos outros temperamentos porque são questões humanas, né? Então, são coisas que todo mundo tem. Então isso, por isso que a gente pode se identificar com vários. Vou mandar um abraço para o Padre Augusto. Vou mandar um abraço para o Padre Augusto, Raquel. Obrigada. Então é isso, gente. Eu vou ter que encerrar, senão não consigo salvar a live. Mas é isso. Podem mandar dúvidas aí por inbox se tiver. A Carol escreveu meu Instagram aí, só voltar nos comentários que vocês vão achar. E aí, qualquer coisa, tamo aí. E é isso. Um beijo. Tchau, tchau.